E aí, galera do sexto ano, estamos aqui mais uma vez, agora para a nossa quarta aula do segundo bimestre. Espero que os vídeos estejam servindo para vocês tirarem algumas dúvidas, e todas as dúvidas que vocês continuarem tendo, nós temos nas nossas aulas durante a semana pelo Google Meet para tirar essas dúvidas. Aqui não conseguimos explicar tudo, mas pelo menos dá para a gente entender um pouco melhor sobre o conteúdo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que o nosso assunto a gente estava trabalhando o quê? Com os números racionais. Os números racionais, eles são divididos em dois grupos, por enquanto, em dois grupos. Um que são as frações e outros que são os números decimais. Então, frações e números decimais são números racionais. Então, como nós já estudamos um pouco sobre frações, vimos como escrever uma fração, como representar em forma de figura, como transformar em número misto em fração, classificar uma fração imprópria, impróprio aparente. Vamos também dar um início sobre os números decimais. Os números decimais nada mais são do que aqueles números que possuem vírgula. Então, vamos supor a nota de vocês. Na nota agora, na prova, eu recebi minha nota lá, 7,2. Esse 7,2 é um número decimal. O preço de um produto, fui comprar um biscoito, era 1,53. Isso é um número decimal. Ele é chamado de números decimais porque possui casas decimais. Essas casas decimais são divisões por 10. É um pouco complicado de entender dessa forma, mas é mais fácil entender o que? Número decimal vai ser aqueles números que possuem vírgula. Então veja só, em relação aos números decimais, eu classifiquei eles de duas formas. Eles podem ser números decimais exatos. Agora, como assim número decimal exato? Se eu pegasse e perguntasse a vocês, quanto é R$ 5 dividido para duas pessoas? Aí vocês vão pensar, R$ 5 dividido para duas pessoas dá 2,50. 2,50 a gente iria escrever 2,50. Isso deu exato, não foi? Então isso seria um número decimal exato. Agora, se eu pegasse 10, a gente vai ver aqui a divisão daqui a pouco, 10 balas e dividir para 3 pessoas, a gente iria ver que não, ou então R$ 10 dividido para 3 pessoas, a gente ia ver que não ia dar o número exato. Se você for tentar ir pela calculadora, você vai ver que você vai encontrar o seguinte número: 3,3333333333333 tal, e não ia acabar. Quer dizer, na calculadora acaba, mas na realidade ele não acaba. Esse número aí, ele é chamado de dízima periódica. Dízima periódica nada mais é do que o número decimal infinito, ou seja, possui infinitas casas, mas essas casas possuem uma certa sequência não, uma certa periodicidade. Como assim periodicidade? Tem um certo termo que se repete constantemente e é fácil ser identificado. Nesse daqui, o termo que se repete constantemente seria quem? O número 3. Olhe que tem reticências. Essas reticências quer dizer que isso continua. Já esse outro número aqui, ó, o que se repete constantemente seria quem? 75. Esse 75 vai se repetir constantemente. Tem reticências. Se não tivesse reticências, seria um número decimal exato. Então preste atenção nisso. A diferença de uma dízima periódica para um número decimal exato são essas reticências. E quando a gente for estudar como transformar essa em fração, isso é muito importante a gente poder identificar o que é um número decimal exato, o que é uma dízima periódica, porque são formas diferentes para poder resolver isso. Em relação à leitura, a gente é acostumado a ler um número decimal. Vamos supor, qual foi a sua nota, Oliver? Aí ele vai dizer, foi 8,3. Tem uma forma mais bonita para falar isso? Tem. E isso vai depender de onde finaliza o número decimal. Olhe que eu vou falar sobre número decimal exato, sobre a leitura desses números.
A leitura das dízimas periódicas, a gente não faz não, a gente faz da forma tradicional mesmo. 1,33333 e assim por diante. Mas no número decimal exato, a gente pode fazer uma leitura mais elegante em relação a esse número. E isso vai depender de quê? Da quantidade de casas decimais que tem depois da vírgula. Como assim? Se tiver uma casa só decimal, eu vou falar décimos. Se tiver duas casas, eu vou falar em centésimo. Se tiver 3 casas ou 3 algarismos, eu vou falar em milésimo. Então, é só a parte da frente da vírgula aqui, eu escrevo o número e coloco a palavra inteiro, tipo 1 inteiro, e eu vou escrever esse outro número e olha onde ele parou. Como só tem uma casa, aí eu escrevo 2 décimos. Aqui, 2 inteiros, 2, 12, eu não posso escrever décimos, porque tem 2 algarismos depois da vírgula. Quando tem 2 algarismos, eu leio centésimo. E aqui, 5,003 seria 5 inteiros e 3 milésimos. Por quê? Porque tem 3 algarismos depois da vírgula. Então tem que prestar atenção nisso. Às vezes a gente escreve tudo décimo, 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 décimo. Aí isso é errado. Principalmente quando tem alguma questão, tipo dessa forma aqui, ó. 7,90 e 7,9. Ou então, quer dizer, 7,9 e 7,09. Esses dois números são diferentes. A leitura desse número seria como? 7 inteiros e 9 décimos. Já desse seria como? 7 inteiros e 9 centésimos, porque tem 2 dígitos depois da vírgula. Ah, e se eu igualar as casas? Eu não vou ler mais aqui 9 décimos, eu vou ter que ler como? 90 centésimos. Viu? Então, ó, aqui era como eu estava falando. Quando tem só uma casa, eu leio décimos. Se tiver 2 casas, leio centésimo. Se tiver 3 casas, milésimos. Então, olha, como é que eu vou escrever esse número? 3,5 ficaria como? 3 inteiros e 5 o quê? Décimos, né? E 5 décimos. Esse outro aqui, eu vou escrever como? Ou vou ler como esse número? 12 inteiros. E eu vou escrever esse número na forma normal, 123. Agora, 123 o quê? Milésimo, não é? E esse outro, eu tenho parte inteira, não. Então, não preciso colocar 0 inteiros. Eu só vou escrever o quê? 35, o quê? Centésimo, né? Então, ó, isso é a parte fácil, a parte simples em relação à parte dos números decimais. Mas agora, como é que eu encontro o número decimal? Ou, como é que eu faço para pegar o número decimal e transformar em fração? É isso que nós vamos ver agora. Então, pessoal, temos 2 tipos de números decimais que estamos estudando. Os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, primeiro vamos aprender o quê? Como transformar uma fração em um número decimal. Esse número decimal pode ser de 2 tipos. Podem ser um número decimal exato ou uma dízima periódica. Vai depender do exemplo. Mas veja só como é simples, olha. Primeiro vamos ver a parte mais difícil, porque a parte mais difícil é vocês saberem dividir. Então, ó, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, se eu tenho um exemplo
13 sobre 5, e eu pedisse para vocês transformarem isso no número decimal, o que é que eu vou fazer? Pegar o numeral 13 e dividir por 5. Simples, né? 13 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Sobrou 3. Não foi? Tem número para eu baixar lá de cima? Não. Quando eu não tenho mais número para baixar, aí o que é que a gente faz? Colocamos uma vírgula e acrescentamos um zero. Pronto. Agora 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Acabou a questão. Transformei o número, a fração, em um número decimal. 2,6. Esses são os casos difíceis. Quando a gente vê que o denominador é uma potência de 10, 10, 100, 1000, 10.000, a gente não precisa fazer a divisão. É só um posicionamento de vírgula. Mas vamos ver outro exemplo, porque a maioria dos exemplos não é potência de 10. Então, ó, 10 dividido por 3, que foi aquele exemplo que eu falei na estante, não foi? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Pegar o numeral 10 e dividir por 3. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1. Tem número para baixar? Não. Aí o que é que eu faço para continuar a conta? Boto uma vírgula e acrescento um zero. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1. Já coloquei a vírgula. Depois que eu coloco a vírgula, eu sempre tenho um zero de graça. Esse zero de graça é porque eu posso botar um zero aqui e não acrescentar nada lá em cima. De novo, deu 10 dividido por 3, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1. Cada divisão tem sempre o zero de graça. 10 dividido por 3, 3. Vai dar 9. Que vai sobrar 1. Então, pessoal, dá para perceber que essa conta vai parar quando? Nunca vai parar se você continuar. Então, aqui, eu sei quais são os próximos números. Vai ser quem? 3, 3, 3. Então, o resultado dessa questão é 3,333. Boto reticências para indicar que isso continua. Na de cima não precisei colocar, porque ela não continua, ela termina ali. Agora, como eu estava falando, e se for potências de base 10? O denominador, o que é potências de base 10? É quando for 10, 100, 1000, 10.000. Eu não preciso fazer essa divisão. Tem um jeito mais fácil de fazer. Veja só. 12 sobre 10. Para eu fazer isso, é só vocês fazerem o seguinte. Olhe quanto... Aqui é uma base 10, não é? Se você fizer essa divisão, vai encontrar o resultado certo, não tem problema nenhum. Mas eu posso utilizar a seguinte técnica. Olhe quantos zeros tem aqui. Aqui tem quantos zeros? 1. Esse número não tem vírgula. Então era como se a vírgula estivesse aqui no final. Então a quantidade de zeros embaixo é a quantidade de casas que eu vou pular para colocar vírgula. Então, como aqui só tem um zero, eu vou pular uma casa. Então ficaria 1,2. Acabou a questão. Professor, não entendi. Veja só esse outro exemplo. 125 sobre 100. Tem quantos zeros? 2. Então a vírgula vai pular quantas casas? 2. 1, 2. 1,25. Ah, boa pergunta, Miguel. Eu escutei daqui o que você estava pensando. E se vier um exemplo como esse? Aí Miguel diz: tio, como é que vai um exemplo que o número de cima é pequeno e o número de baixo é muito grande? Eu vou ter que ficar acrescentando zeros. Como assim acrescentando zeros? Ó, tem 3 zeros aqui, não é? Eu vou ter que pular 3 casas. Então a vírgula está aqui. Vou ter que pular 1, 2, 3. A vírgula vai vir para aqui. Como não pode ficar sozinho, aí eu acrescento mais um zero.
0,003. Para você verificar se está coerente a sua resposta, veja o seguinte, aqui tem 3 zeros, né? Tem que ter 3 casas depois da vírgula. Aqui tem quantos zeros? 2. Tem que ter 2 casas depois da vírgula. Aqui tem quantos zeros? 1. Tem que ter uma casa depois da vírgula. Mas eu só posso fazer isso quando o meu denominador for potências de 10, que são quem? 10, 100, 1000, 1 milhão e assim vai. Quando não for esse número, eu tenho que fazer o quê? Dividir o de cima pelo de baixo. Aí eu encontro o meu número decimal. Agora, e se for o contrário? Se eu estiver pedindo para transformar o número decimal em fração, aí é mais fácil ainda. Porque vejam só, eu tenho esse número decimal, 1,2. Eu quero transformar ele em fração. Então o que é que eu vou fazer? Eu pego o número, tiro a vírgula. Vai ficar quem? 12. Eu coloco 1 embaixo. E olho quantos algarismos tem lá do outro lado da vírgula. Só tem um algarismo. Então eu vou acrescentar um zero. Acabou minha questão. Mas, se pedir para simplificar, o que é que eu faço? Vou ter que encontrar um número que divida os dois, que dá 6 sobre 5. Se não pedir para simplificar, se pedir só transforma em fração, é só fazer essa primeira etapa. Professor, não entendi. Vou fazer outro exemplo. E quando acabar todos os exemplos, se continuar não entendendo, pegue e volte o vídeo. Ó, 0,016. Aí eu disse o quê? Tira a vírgula. Eu tirando a vírgula vai ficar que número? 0016. Esse 00 a gente não precisa escrever. Então vai ficar 16 sobre 1. Tem quantos números do outro lado lá? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Isso é fácil. É muito simples isso daqui. Mais um exemplo para a gente acabar com isso daqui. 12,31. Aí o que é que eu faço? Pego o meu número decimal, tiro a vírgula, vai ficar como? 1231. Sempre eu coloco um embaixo. Eu sempre coloquei isso embaixo porque sempre de qualquer fração tem sempre um, quando não tem nada. Agora olhe quantos algarismos tem do outro lado. Quando eu falo do outro lado, estou falando desse lado aqui, olha. Tem 2, então eu coloco 2 zeros. Então, pessoal, a parte da representação eu acho que é uma parte simples, deixa eu sair um pouquinho da frente. Eu acho que eu não saí da frente da outra vez, mas eu acho que dá para vocês terem visto, ter copiado. Agora a gente vai ver uma forma simplificada para transformar a dízima periódica em fração, que é uma forma diferente. Não tem no nosso material, mas eu acho muito importante vocês já aprenderem, porque é uma coisa simples, mas essa forma não tem no material didático. Essa forma é uma forma, tipo uma dica de como transformar isso em fração. Depois de explicar isso, a nossa aula já vai ser finalizada. Em relação às dízimas periódicas, não vamos aprofundar muito o nosso assunto. Vamos ver pelo menos alguns casos que são simples para a gente fazer essa transformação. Veja só, nesses 3 casos aqui, são casos de dízimas periódicas. Por que dízima periódica? Dízima periódica é um número decimal não exato. Você vai continuar fazendo divisão e ela não vai acabar nunca. Agora, como é que a gente faz para transformar ela em fração? Muita gente se confunde quando vai transformar uma dízima periódica em fração, achando que é da mesma forma que é o número decimal. Então preste atenção nessa técnica, que ela é bem fácil de entender. Veja só. Primeiro, a gente tem que identificar o período. Como identificar o período? Qual é o termo que se repete constantemente? Eu olho só desse lado aqui, ó.
Será se dá para identificar ali algum número que se repete constantemente? Quem? Isso, o número 3. Difícil pegar isso? Agora vocês vão fazer o seguinte, vai escrever em forma de fração e a cada algarismo que tiver aqui, você vai colocar o número 9 embaixo. Aqui tem quantos algarismos? 1. Então você vai colocar 9 embaixo. Por que esse 9, professor? Olha, eu estou dando a dica para ser mais fácil. Se você fazer isso da maneira tradicional, ia demorar um pouquinho, iria fazer muitas contas. Então veja só, ainda não acabou. Para terminar a conta, é só vocês fazerem o seguinte. Pega esse número aqui, que está do outro lado da vírgula, coloco na frente do número e atrás do número subtraindo, ó, o mesmo termo. Tá vendo? Eu coloco na frente do número e atrás subtraindo. Então, vai ficar aqui, conta aqui, 33 menos 3, 30 sobre 9. Acabou. Ah, mas Eline falou o seguinte, professor, mas você fez aquela questão no início e não era 30 sobre 9, era 10 dividido por 3. Sabe por que era 10 dividido por 3, Eline? Porque ele pegou essa fração e simplificou por 3, que dá 10, 9 dividido por 3, 3. Aí chegamos naquela fração, beleza? Agora veja só essa outra. Essa outra, qual é o termo que se repete constantemente aqui? O 1 e 7. Então, o 17. O 17 se repete constantemente. Agora aqui eu tenho quantos algarismos? 2. Então eu vou colocar embaixo 2, 9. 9 e 9. Aí o que é que eu faço agora? Pego o que está do outro lado lá da vírgula, coloco na frente e atrás subtraindo. 0,17 menos 0 dá 17 sobre 99. Nesse último caso, de novo, quem é o período? 123. Aqui, ó, tem quantos algarismos? 3. Então eu vou colocar 3, 9. 9, 9, 9. E o número que está lá na frente, eu faço o quê? Coloco na frente do número e atrás subtraindo. 12.123 menos 12 vai dar 12.111 sobre 999. Se vocês tiverem dúvida, ou se alguém estiver pensando que isso está errado, faça essa divisão na calculadora e veja se vocês encontram esse resultado. Vocês vão ver que vocês vão encontrar esse resultado. Então, pessoal, nessa aula, em relação aos números decimais, é simplesmente isso, é só uma introdução, ainda não veio os cálculos com números decimais, os cálculos de números decimais vai vir mais para frente, apesar que na nossa atividade tem algumas continhas para fazer, algumas continhas mais ou menos desse tipo, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo que tem no nosso livro, que eu não coloquei aqui para explicar porque eu acho que eu sei como vocês fazem. Tipo, quanto é 3 mais 0,02? A soma a gente faz como? Vírgula abaixo de vírgula. A gente já viu isso no assunto anterior, lá na primeira unidade. Então ficaria como? 3, aqui não tem vírgula, é como se tivesse aqui 0,02. Eu acrescento 0 mais. Não foi? Isso nós vimos na nossa unidade anterior. Se tivesse 3 menos 0,02, o que é que a gente faria? Pegava o 3, vírgula, colocava vírgula abaixo de vírgula e diminuía. 0 não pode diminuir por 2, o que é que a gente faz? Pega emprestado do 3, aqui fica 2, aqui fica 10
E todos os zeros que tiver no meio fica valendo de 9. 10 menos 2, 8. 9 menos 0, 9. 2 menos 0, 2. E tem as outras operações, multiplicação e divisão, que tudo isso a gente já viu nas outras aulas. Nas outras aulas não, na nossa primeira unidade, na avaliação anterior. Então, pessoal, eu quero que vocês peguem, vejam o vídeo, copiem aí rapidinho, tudinho. Depois, quando vocês terminarem de copiar e tiverem fazendo as atividades, anote todas as dúvidas que vocês ficaram. Aqui não foi uma aula completa, não expliquei tudo que tem no nosso livro. É só uma pequena revisão para a gente estar comentando durante nossas aulas. Nesta semana, as nossas atividades começam da página 101 e vai até a página 110. Atividade da semana 101 até 110. Essa atividade é para a gente fazer durante a semana. Mas amanhã não, porque eu não sei que dia você está vendo isso, mas segunda-feira a gente já vai estar tirando algumas dúvidas sobre esse assunto. Na segunda e na quarta-feira. Então, pessoal, espero que tenham conseguido compreender um pouco mais esse conteúdo. Espero que vocês façam as atividades. Essa pandemia já está acabando. Daqui a alguns dias nós já vamos voltar às nossas aulas. Então estudem, estejam atentos, prestem atenção. A cada dia que passa a saudade aumenta, mas é melhor a gente ficar em casa se reservando, se preservando para não pegar essa doença, do que matar a saudade e ficar doente, né? Então, pessoal, agradeço a vocês. Até a nossa próxima aula.